Pois bem, destacar um pouquinho sobre o atual momento político, com a análise do professor em relação ao que foi aprovado agora pela manhã pelo Senado Federal. Pois é, Juliano, depois de uma longa sessão, nós tivemos aí a abertura do processo de impeachment, ou seja, a presidente não está ainda impedida, mas afastada do cargo por 180 dias. Agora iniciamos uma nova etapa, onde acontecem novos depoimentos, o julgamento propriamente dito, né? Isso cria um clima de estabilidade, porque nós não temos ainda um horizonte definido com relação ao futuro da política institucional. Até porque, em relação também ao Michel Temer, que vai assumir hoje a presidência, também paira a questão do processo, professor. E agora o objetivo do Temer é buscar se distanciar desse processo, dividir o processo em relação também à campanha eleitoral junto com Dilma Rousseff, né? Juliano, o Temer terá pouco tempo para conquistar, né, a credibilidade necessária para governar o país. Normalmente, quando um presidente da República assume, tem aqueles 90 dias de tolerância, tal, que as pessoas ficam na expectativa das ações, programas de governo, das políticas públicas. Mas nesse caso específico, o que acontece é que o Temer, de cara, vai ter que mostrar serviço. Não haverá muito tempo para que ele possa elaborar e desenhar as propostas do governo. Ele já vai ter que apresentar algo concreto, mesmo porque a crise política é grande, a crise econômica é idem, uma coisa está relacionada com a outra, e a expectativa é que ele, de cara, consiga, pelo menos, reverter, né, esse quadro de estabilidade, ou pelo menos parte desse quadro. Uhum. Pela análise do senhor, essa questão do processo de impeachment é um processo político ou jurídico? As duas coisas, Juliano. É um processo, digamos assim, com base jurídica, mas em última instância é um processo político, não há dúvida nenhuma. Embora você tenha aí uma questão jurídica para tratar, quer dizer, que dividiu os juristas do país inteiro, mas, enfim, na essência é um processo político, como foi também o do presidente Collor, em 92. Uhum. Em questão de possibilidade de uma nova eleição para a presidência da República, o senhor acredita que isso possa acontecer? Olha, Juliano, nós não temos ainda um horizonte claro pela frente. Acredito que nos próximos dias, nos próximos 10 dias, nós tenhamos aí umas condições de fazer uma análise mais consistente. Há muitas dúvidas, há muitas incertezas, há muita imprevisibilidade com relação ao governo Temer. Né? Porque vamos ver como é que o mercado reage, como é que a sociedade percebe essa mudança, vamos ver a reação agora do PT na oposição, os movimentos organizados. Enfim, é um quadro muito nebuloso ainda. Hoje é quinta-feira, imagino que até o final da semana que vem nós tenhamos assim, mais clareza com relação às possibilidades, né, futuras e concretas do governo Temer. É muita indefinição ainda. O ministério não foi composto. Hoje vai ter uma cerimônia muito informal com relação à posse dele. Ele pretende assumir de forma discreta e deve, né, pelo menos já foi anunciado que fará um pronunciamento à nação, como Dilma também. Enfim, então é um quadro definido. A presidente está completamente isolada e abandonada no Palácio do Planalto. Acho que o próprio PT já abandonou a Dilma. Enfim, a questão agora é aguardar um pouquinho, mais alguns dias, para que nós possamos ter assim, uma análise mais consistente com relação ao que será o governo Temer. Uhum. E sobre o senhor citou a composição do Ministério do governo Temer, essa composição, as buscas de nomes, como que o senhor analisa esses nomes que até o momento foram especulados pela imprensa através do PMDB? Alguns nomes foram já divulgados pelo próprio Temer e pela equipe dele na semana passada, mas aconteceram alguns recuos.
ele escolheu 2 ou 3 nomes que não foram bem aceitos pela sociedade, pela mídia, de um modo geral. Não, porque coloca lá a cota. O partido tem que lançar tantos candidatos a deputado, tem que ter também a cota feminina, né? E até o momento, nenhuma mulher foi convidada, até esse momento, para assumir o ministério do governo Temer. E, pasmem, isso não ocorre, uma mulher não ser ministra, desde o governo de Ernesto Geisel, ou seja, no fim dos anos 70, na época da ditadura militar. Portanto, a priori, Michel Temer, em termos de igualdade, digamos assim, né, da participação da mulher, por enquanto ele deixou a mulher meio de stand-by, né? Enfim, só uma informação interessante em o que a imprensa está divulgando também no dia de hoje.